Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Sua inscrição é muito importante para me ajudar a continuar criando vídeos incríveis para você. Hoje vamos mergulhar na história do Ricardo, um paciente do nosso consultório, mas cujas experiências e desafios são muito reais. Ele nos procurou com uma queixa que afeta milhões de homens em todo o mundo, a ejaculação precoce. Vou te contar a jornada dele, passo a passo, para que você entenda como ele superou essa condição e alcançou uma vida sexual muito mais satisfatória. A história de Ricardo é um lembrete poderoso. Nem sempre a primeira tentativa de tratamento é a que traz o resultado esperado. Às vezes, é preciso explorar outras alternativas, ter paciência e principalmente não desistir. E para quem já tentou de tudo, essa história pode ser a chave que faltava. A principal mensagem aqui é: o sucesso no tratamento da ejaculação precoce muitas vezes não acontece de primeira. A persistência e a exploração de diferentes abordagens terapêuticas são cruciais para encontrar a solução ideal. Ricardo já havia tentado uma alternativa medicamentosa por conta própria, mas sem sucesso. A sua busca por uma solução definitiva o levou a procurar nossa ajuda, e foi aí que a verdadeira jornada começou. Ele trazia consigo a frustração de uma condição que o acompanhava desde o início de sua vida sexual, caracterizando o que chamamos de ejaculação precoce primária. A história de Ricardo, embora fictícia, reflete a realidade de muitos jovens. Ele conviveu com o problema por anos, empurrando a situação com a barriga como muitos fazem. A falta de conhecimento e o tabu em torno do assunto o impediram de buscar ajuda por um bom tempo. Suas primeiras namoradas não trouxeram o assunto à tona de forma direta, e ele, por sua vez, também não se sentia confortável para falar sobre isso. Foi só quando uma de suas parceiras, com carinho e honestidade, o fez perceber que o tempo de ejaculação, muitas vezes inferior a 1 minuto, não a satisfazia, que a consciência do problema realmente se estabeleceu. Apesar de a insatisfação da parceira ter sido um ponto de virada, a vida seguiu seu curso. Ricardo se casou e, com o tempo, a questão da ejaculação precoce se tornou um incômodo ainda maior. Sua esposa, preocupada e desejando o melhor para a relação, o incentivou a procurar ajuda médica novamente. Foi um processo de convencimento, pois ele ainda se sentia relutante. A relutância de Ricardo é compreensível. Muitas vezes a pressão social e a vergonha fazem com que os homens evitem procurar um urologista, um especialista fundamental para a saúde masculina. No entanto, o diálogo aberto com a parceira e o desejo de melhorar a vida a dois foram mais fortes. Movido pelo incentivo da esposa, Ricardo procurou um outro colega urologista. A abordagem inicial foi com a dapoxetina, um medicamento que, embora seja um antidepressivo, foi desenvolvido especificamente para o tratamento da ejaculação precoce. É um tratamento considerado padrão ouro, especialmente para homens jovens. A dapoxetina é tomada de 30 minutos a 1 hora antes da relação sexual, em doses que variam de 30 a 60 miligramas. A ideia é simples. Tomar-se um comprimido, se o efeito não for suficiente, pode-se aumentar a dose para 2. No entanto, para Ricardo, a dapoxetina não trouxe o resultado esperado. O aumento no tempo de ejaculação foi mínimo, uma melhora insignificante que o levou a abandonar o tratamento. E aqui reside a primeira grande lição da sua história. O padrão ouro nem sempre é a resposta para todos. É importante entender que a dapoxetina geralmente aumenta o tempo de latência intravaginal em cerca de 1,5 a 2,5 vezes. Para alguns homens, isso é mais do que suficiente. Mas para alguém com um tempo de ejaculação extremamente curto, essa melhora pode não ser o bastante para resolver o problema de uma vez por todas. Diante do fracasso da primeira tentativa, Ricardo veio ao nosso consultório. A primeira etapa da nossa abordagem foi uma avaliação completa. Antes de prescrever qualquer tratamento, é crucial descartar outras causas para a ejaculação precoce. Realizamos exames para verificar os níveis de testosterona total, os hormônios da tireoide, T4 livre e TSH, e a prolactina. O objetivo é identificar qualquer alteração hormonal que possa estar contribuindo para o problema. No caso de Ricardo, todos os exames estavam normais. Sua condição era, de fato, um caso clássico de ejaculação precoce primária, e ele estava extremamente desapontado com a experiência anterior. Foi nesse momento que apresentamos a ele uma nova possibilidade, o tratamento de uso contínuo, em contraste com o tratamento sob demanda que ele havia tentado. Essa abordagem consiste em tomar o medicamento todos os dias, independentemente de haver ou não relação sexual.
A principal desvantagem, claro, é o custo mais elevado e a exposição mais longa a possíveis efeitos colaterais como sonolência e falta de atenção, que são comuns em antidepressivos, mas que geralmente são leves e tendem a desaparecer com o tempo. A alternativa escolhida para Ricardo foi a paroxetina, outro antidepressivo amplamente utilizado para o tratamento da ejaculação precoce quando tomado diariamente. A paroxetina tem uma faixa terapêutica de 10 a 60 mg, e iniciamos com uma dose de 15 mg. A diferença crucial aqui é que os resultados não são imediatos. O efeito do medicamento leva de 7 a 10 dias para começar a se manifestar. Esse período de adaptação é fundamental e requer paciência do paciente, pois o corpo precisa de tempo para absorver o medicamento e começar a responder. Após 2 semanas, Ricardo retornou. Embora tivesse percebido uma melhora, ainda não estava totalmente satisfeito. O resultado era melhor que o da dapoxetina, mas ele sentia que ainda não era o suficiente. Os efeitos colaterais foram mínimos, apenas uma leve sonolência inicial. Foi então que propusemos aumentar a dose para 30 mg, ainda dentro da faixa terapêutica segura. Ricardo aceitou a mudança e dessa vez, o resultado foi transformador. A história de Ricardo nos mostra que o sucesso no tratamento da ejaculação precoce muitas vezes não acontece de primeira. É um processo de tentativa e erro, de ajuste de doses e de exploração de diferentes alternativas. Não desista na primeira dificuldade. Seu problema tem solução. Deixe nos comentários abaixo qual é a sua principal dúvida sobre ejaculação precoce. Sua pergunta pode se tornar o tema do nosso próximo vídeo. Com a dose de 30 mg, o Ricardo finalmente percebeu uma melhora significativa. O tempo de controle ejaculatório aumentou de forma importante, confirmando o que já se sabe na prática clínica. Medicamentos de uso contínuo, como a paroxetina, tendem a proporcionar um aumento mais substancial no tempo de latência intravaginal. Esse aumento pode ser de 2,5 a 3,5 vezes o tempo original, uma diferença que realmente faz a diferença para a qualidade de vida do paciente. Apesar de satisfeito com o progresso, Ricardo, um homem que busca a excelência em tudo, queria mais. Ele sentia que podia alcançar um nível de controle ainda melhor, algo que o deixaria plenamente realizado. Foi então que chegamos a uma encruzilhada: aumentar a dose para um nível ainda mais alto ou explorar uma nova abordagem? O aumento da dose poderia expô-lo a efeitos colaterais indesejados como a sonolência ou a diminuição da libido, que podem afetar o dia a dia. A alternativa era encontrar uma forma de potencializar o efeito do tratamento que já estava funcionando bem, sem a necessidade de aumentar a dose do antidepressivo. A solução que propusemos a Ricardo foi a combinação de tratamentos. Sugerimos o uso de um medicamento para disfunção erétil, a tadalafila, que poderia ser usada tanto antes das relações sexuais, em doses de 20 mg, quanto diariamente em doses de 5 mg, da mesma forma que ele já tomava paroxetina. Mas você pode estar se perguntando, por que usar um remédio para ereção se a queixa dele era ejaculação precoce? A resposta está na forma como esses medicamentos agem. A tadalafila, por exemplo, é um vasodilatador. Ela aumenta o fluxo sanguíneo para o pênis, facilitando a ereção, mas também contribui para o controle ejaculatório. A combinação de um antidepressivo, que age no sistema nervoso central para retardar a ejaculação, com um vasodilatador, que melhora a qualidade da ereção e pode aumentar a sensação de controle, produz um efeito sinérgico. É como se um tratamento complementasse o outro, criando um resultado muito superior ao que se obteria com cada medicamento isoladamente. E o mais importante, os efeitos colaterais são diferentes. Os antidepressivos atuam no cérebro, enquanto os vasodilatadores agem no sistema circulatório. Ou seja, você não soma os efeitos colaterais. Para o Ricardo, a escolha foi a tadalafila de 5 mg, tomada diariamente junto com a paroxetina de 30 mg. Essa associação foi proposta não para tratar uma disfunção erétil que ele não tinha, mas para potencializar o controle ejaculatório, elevando o resultado a um novo patamar. Depois de alguns meses com essa nova rotina, o Ricardo retornou ao consultório com um relato animador. Ele e sua esposa estavam finalmente plenamente satisfeitos com o tempo de controle que ele havia obtido. A sensação de ter o controle total da ejaculação mudou completamente sua vida sexual e sua autoestima. E foi a partir desse momento que ele, de tempos em tempos, retorna ao consultório para renovar a receita. É fundamental entender que a ejaculação precoce primária, na maioria dos casos, não tem uma cura definitiva. O objetivo do tratamento é dar ao paciente o controle sobre a ejaculação.
Assim como uma pessoa com pressão alta precisa continuar tomando a medicação para manter a pressão sob controle, o Ricardo precisa continuar com os medicamentos para manter o controle ejaculatório que ele conquistou. Talvez com o tempo a gente possa tentar diminuir a dose para ver como o corpo dele se comporta, mas por enquanto, ele sabe que o segredo é a continuidade. A história de Ricardo serve de exemplo para muitos homens que, ao tentarem um primeiro tratamento sem sucesso, acabam desistindo. Não culpa o primeiro médico que o atendeu, muito pelo contrário, a dapoxetina é um tratamento excelente e apropriado. O que acontece é que cada organismo reage de uma forma, e o que é ideal para um pode não ser para outro. A chave para o sucesso é a persistência e a conversa aberta e honesta com o seu médico. É esse diálogo que permite que o tratamento seja ajustado e novas alternativas sejam exploradas. E essa flexibilidade não se aplica apenas à ejaculação precoce. Para qualquer problema de saúde, a conversa e a busca por ajustes e novas abordagens são a melhor forma de garantir o sucesso do tratamento. A história de Ricardo é a prova de que a paciência, a persistência e a comunicação são as chaves para a solução. Muitos de vocês assistem aos nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram no canal. Quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Verifique agora mesmo se o botão de inscrição está ativado e ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que pode se beneficiar dessa informação. É um pequeno gesto que faz toda a diferença para o nosso trabalho. Te aguardo nos próximos vídeos. A jornada de Ricardo nos ensinou uma lição valiosa: a personalização do tratamento é o caminho para o sucesso. Mas é importante saber que a associação de medicamentos não é a única alternativa. Existem outras abordagens que também podem ser eficazes. E é crucial que o paciente as conheça e discuta com seu médico para encontrar a melhor opção para seu caso específico. Uma dessas alternativas são os anestésicos tópicos, que se aplicam diretamente no pênis. Eles agem diminuindo a sensibilidade da glande, o que pode prolongar o tempo até a ejaculação. Em alguns casos, essa abordagem funciona muito bem. No entanto, no Brasil, ela não é tão popular, e a principal razão é que muitos homens relatam uma perda excessiva de sensibilidade, o que pode diminuir o prazer durante a relação sexual. Além disso, existe o risco de que o anestésico seja transferido para a parceira, o que também pode afetar a sensibilidade e o prazer dela. Por isso, a preferência por medicamentos orais que não afetam a sensibilidade local é muito comum. O caso de Ricardo ilustra perfeitamente porque a conversa com o médico é a chave para a solução. A ejaculação precoce é um problema complexo e multifatorial, e o que funciona para um indivíduo pode não funcionar para outro. Ter a paciência para experimentar, ajustar a dose e considerar novas abordagens, como a combinação de medicamentos, é o que leva a resultados realmente satisfatórios. Esse princípio não se limita à ejaculação precoce. Para qualquer problema de saúde, a comunicação aberta com o profissional é a melhor ferramenta que você tem. Lembre-se, o primeiro tratamento não ter dado certo não significa que você não tem solução. Significa apenas que a solução para você é diferente e exige uma abordagem mais personalizada. A história de Ricardo é um lembrete de que a perseverança e a confiança no processo são fundamentais. Ele poderia ter desistido após a primeira tentativa frustrada, mas a vontade de resolver o problema e o apoio da esposa o levaram a continuar buscando ajuda, até encontrar a combinação perfeita que lhe trouxe de volta a satisfação e a confiança. Essa história é um testemunho de que a ciência e a medicina evoluem, e novas possibilidades terapêuticas surgem o tempo todo. O que antes parecia um problema sem solução, hoje pode ser tratado com excelentes resultados. É por isso que é fundamental se manter atualizado e seguir as orientações de um especialista que esteja disposto a trabalhar com você lado a lado, para encontrar a melhor estratégia. A conversa, a troca de informações e a construção de um plano de tratamento em conjunto são a base de uma relação médico-paciente bem-sucedida. Se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, não deixe de interagir com o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe sua própria experiência, se sinta à vontade para sugerir novos temas e se ainda não fez isso, curta o vídeo para nos ajudar a levar essa informação a mais pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam a história do Ricardo. Agradeço a sua atenção e seu interesse em buscar informações para melhorar sua qualidade de vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.